desafios para os nossos dias. Hoje vamos falar da segunda igreja, do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. E a chamada desta igreja, a passagem em Apocalipse 2, 8 a 11, é para nós olharmos para Jesus quando vierem as perseguições. Como é que está a correr a tua vida? Talvez estejas num bom momento, ou talvez estejas a passar dificuldades. Realmente a pergunta essencial não é se tu e eu vamos sofrer, mas como é que nós lidamos com o sofrimento quando ele chegar. Esta igreja em Esmirna era uma cidade a 65 km do norte de Éfeso, com cerca de 100 mil habitantes, um porto marítimo ainda hoje, conhecendo-o como Izmir. Esmirna era uma cidade antiga, conhecida como o ornamento da Ásia, o coroa da Ásia, pois à volta da cidade haviam vários templos a Roma. Pensa-se que foi uma das cidades mais devotas à adoração do imperador. E aí também foi traçado um feroz ataque à Igreja de Cristo. Uma das particularidades deste lugar também foi aqui que a mirra foi produzida, um dos perfumes usados nos funerais. E muitos creem que esta igreja representa os mártires de todos os tempos. Nesta igreja nos desafiado a nós olharmos para Cristo vitorioso. Assim fala aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou. Jesus Cristo é o eterno Deus. Cristo é para nós um modelo de esperança para todos nós. E ao passar por dificuldades e perseguições, não nos esqueçamos de Cristo, aquele que morreu, aquele que passou por dificuldades. A partir do versículo 9 é-nos chamado ao desafio para nós esperarmos o sofrimento. Cristo sabe o que estás a viver. Essa é uma constante, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo aquilo que estás a passar e que eu estou a passar. Ele conhece o nosso sofrimento, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E há 4 coisas que aqui são referenciadas. Primeiro, Ele sabe que tu estás a passar, estás debaixo de pressões. Eu conheço as tuas tribulações. A ideia da tribulação é como estar debaixo da pressão, debaixo de algo que nos vai sufocando. E o mais certo é que naquela altura havia esta pressão da adoração ao imperador, era tão grande ali, que quando os cristãos decidiram não o fazer, foram rapidamente perseguidos e foram pressionados. Sabemos que ao longo da história houve muitas atrocidades cometidas. Nero fazia cristãos tochos, ou seja, amarrava cristãos em mastros de jardim do seu palácio e os queimava em público. A maioria dos imperadores levavam cristãos à arena do anfiteatro de Roma para serem devorados por leões, o que era visto por toda a cidade como uma plateia. Alguns cobriam com peles de animais e os lançavam aos cães selvagens que os devoravam até à morte. Ou seja, Cristo sabe que estás a viver debaixo de pressões. Também sabia da pobreza, a pobreza que foi uma vivência daquela igreja. A palavra pobreza significava verdadeiramente paupérrimos, ou seja, eles não eram simplesmente pobres, eles eram pessoas paupérrimas, privados de oportunidades para crescer nos seus negócios, por amarem a Jesus Cristo. E aqui nos é dito que és pobre, mas na verdade és rico. Aos olhos da sociedade pobres, mas aos olhos de Deus ricos. A terceira coisa que Cristo sabe é que eles estavam a sofrer através da perseguição, caluniados por serem seguidores de Jesus. E calúnias e falsas acusações eram levantadas, como por exemplo, deles serem canibais por na ceia do Senhor comerem o corpo de Cristo e beberem o seu sangue, ou por serem imorais ao se beijarem com o ósculo santos. E Cristo sabia que eles estavam a sofrer perseguições. As palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus 5 diz: felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem, caluniarem por serem meus discípulos. Alegrem-se e enchem-se de satisfação. É o mesmo Cristo que aqui fala à igreja de Esmirna, que Cristo sabe que estão a sofrer pela perseguição. E também a quarta coisa é que Cristo sabe que eles iam ser colocados na prisão. Colocados na prisão por um período curto, talvez os 10 dias sejam referência a isso, mas postos na prisão por causa da sua fé em Cristo. Ou seja, este Cristo ressuscitado conquistou o pior que a vida pode trazer. Ele triunfou sobre a dor, sobre a cruz, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Derrotou todos os inimigos e oferece esta vitória também à sua igreja.
Por isso, nós somos chamados a ficarmos atentos a Satanás. Não é? Se ficarmos atentos à forma de Satanás estar a fazer esse trabalho, não é realmente somente as pessoas que nos querem mal, mas é o próprio Satanás que por trás delas procura nos derrotar. Fica atento. E depois, a partir do versículo 10, nos é dito assim: não temas, ou seja, confia em Deus. Essa é a solução final para todos nós. Confiar é o oposto de ter medo, de temermos. Confia porque a tua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus, e ser fiel até à morte. Ou seja, coloca-me nas mãos deste Deus. E uma das histórias mais impressionantes da Igreja é a história de Policarpo, que foi bispo neste lugar, no ano 156 depois de Cristo. Ou seja, cerca de 60 anos depois, aquela Igreja de Esmirna ainda estava viva, estava florescente. E Policarpo, um dos mártires mais conhecidos da quarta perseguição feita pelo imperador Marco Aurélio, bispo de Esmirna. Pensa-se que estudou com João, o apóstolo João. E diante das perseguições aos cristãos pelo Império Romano, Policarpo procurou se refugiar. E entretanto os soldados romanos o descobriram. E antes de ser levado para a arena, o lugar onde os cristãos eram julgados para ser devorados pelas feras, ele pede para orar. E ora por longas 2 horas. Os soldados apreciaram o seu caráter daquele velho homem e diz somente: César é Senhor, e queima um incenso para ele. Mas Policarpo, calmamente, recusou e disse: como é que eu irei fazer isso? Ao dirigir-no para a arena, ele disse: jura pela felicidade de César, muda de ideias. E Policarpo disse: de forma alguma, por 86 anos servi a Cristo e Ele nunca me fez mal nenhum, como vou eu agora blasfemar contra Ele? E diante da recusa, o próprio procônsul mandou que viessem as férias, começando a história de um martírio prolongado. Policarpo deixa o governador ainda mais irritado e diz: ameaçais-me com o fogo que arde por um momento e depressa se apaga, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno reservado para os ímpios. Então ele foi atado, o povo queria pregá-lo na estaca, lenha foi colocada ao lado do seu corpo, mas segundo as testemunhas aquela lenha não consumiu Policarpo. Entregou a sua alma a Deus e por alguma razão desconhecida, face às chamas não o estarem a consumir, num golpe de espada o mataram. Esta Igreja, no meio da perseguição, manteve-se fiel a Cristo, confiou em Deus. E penso que é um grande desafio para todos nós também, ao passarmos por dificuldades, em não desistirmos, não desanimarmos, mas confiarmos em Deus. Deus está presente em todos os momentos. E para os vencedores, diz a palavra de Deus no versículo 10, mantém-te fiel, mesmo que seja preciso morrer, que eu te darei a coroa eterna e a recompensa. Diante do trono de Deus nós iremos derramar as nossas coroas, iremos lembrar as suas palavras, que Ele verdadeiramente é o Deus da vitória. Morar em Esmirna no primeiro século não era fácil ser discípulo de Jesus. A perseguição pelos judeus, a opressão dos romanos, mesmo assim, nós somos encorajados por aquele que também foi perseguido e que foi morto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que, o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Hoje vivemos no século XXI, num mundo civilizado, ocidental e tolerante. E o Deus deste mundo, o conforto, a riqueza material e a fama, talvez sejam os falsos deuses que eu e tu somos chamados a nos curvarmos. E perante as dificuldades que temos à nossa frente, só podemos olhar para Cristo e confiar nele. Olhar para Cristo vitorioso. Saber que o sofrimento que eu e tu podemos passar é simplesmente um teste. Confiando nele, iremos receber a vida eterna, que é a recompensa final. Que Deus te possa abençoar.